O amplificador de vídeo. E aí, moçada, beleza? Dando sequência aos nossos vídeos sobre TV valvulada, nós já conversamos sobre o sintonizador, onde é gerada a frequência intermediária, o próprio amplificador de FI, e é chegado ao momento de falar sobre o amplificador de vídeo. Ele tem algumas características muito diferentes de um amplificador de áudio convencional. Se a gente olhar o circuito, é quase igual. Porém, alguns detalhes fazem dele um circuito para lá de especial. Podemos citar alguns. Por exemplo, a resposta de frequência de um amplificador de áudio típico gira em torno de 20 Hz até seus 15, 18 kHz. Já o amplificador de vídeo analógico precisa ter uma resolução em torno de 3 Hz até mais de 3 MHz. É um alcance de frequência muito alto. Outra coisa importante é a recuperação da componente de corrente contínua. Isso é um detalhe que gera uma dúvida danada e é outra sacada que os engenheiros antigamente descobriram que faz sentido na TV, mas que é dispensável para o áudio. Vejamos. Relembrando que o sinal de vídeo era transmitido em amplitude, ou era modulado em amplitude, e o de áudio em frequência. Portanto, o demodulador de vídeo é do tipo de diodo detetor. Nada de espetacular. O único, porém, é que ele precisa ter uma resposta muito ampla de frequências, uma ótima linearidade com relação à resposta a toda a faixa necessária. Esse circuito é um exemplo dentre tantos que podem existir, sendo o diodo detetando neste sentido, no sentido inverso, ou até diodo trabalhando em paralelo, sendo que o sentido da detecção é extremamente importante para que lá na válvula de imagem ou no tubo as imagens mais pretas sejam correspondentes ao nível de tensão menor e as imagens mais brancas a tensão maior. Então o projetista tinha que cuidar com o sentido da detecção aqui, considerando as inversões que ocorrem nos estágios do amplificador de vídeo até chegar ao estágio final, que é o tubo de imagem. Depois da detecção, nós temos todos os sinais necessários para o desenho de cada linha da imagem, além dos sinais de sincronismo vertical, horizontal e os outros sincronismos auxiliares que acontecem entre um quadro e outro, que é esse padrão resumido nesta imagem que aparece aqui. Resumindo, nós temos aqui duas linhas desenhadas, uma com predominância de branco e a outra com a predominância de preto. Segundo o padrão, tudo isso era transmitido de forma negativa, quer dizer, a imagem mais preta produzia um nível de tensão mais alto. Isso é muito conveniente para que o sinal de sincronismo fique acima do preto. Não é necessário, portanto, fazer nenhuma filtragem, não é necessário ceifar nada, porque quando a imagem atinge o nível de preto,
não é emitido mais nenhum elétron para a tela. Como o sincronismo está acima do preto, a extinção dos elétrons já aconteceu, então não é necessário separar o sincronismo do vídeo para que chegue até o tubo de imagem. Assim foi conseguido uma economia de componentes. No fim, depois de todas as etapas de amplificação, a imagem precisa chegar dessa maneira na válvula de imagem, ou no tubo, para que a tensão mais negativa produza a extinção dos elétrons e a imagem mais positiva produza o branco. A questão da recuperação da componente de corrente contínua é um pouco mais complicado para entender. Vamos tomar como ponto de partida o capacitor de acoplamento entre o pré-amplificador e a potência de um amplificador de áudio típico. Para a transferência de sinal do detetor do rádio do pré-amplificador para a potência, o mais usual são os capacitores, porque eles acabam isolando a tensão contínua de um estágio para outro estágio. Só que isso retira a referência de corrente contínua, quer dizer, a referência a partir de onde é positivo ou é negativo. Para o áudio, isso não tem importância nenhuma. Porém, para o vídeo, é a diferença entre o ponto de partida do que é cinza para preto e cinza para branco. Vamos ver alguns exemplos aqui. Um áudio senoidal, quando chega até um amplificador e passa pelo capacitor, esse acaba se carregando com a média entre a parte positiva e a parte negativa do sinal. Por fim, acaba ficando com o valor médio, o valor de referência ou a componente de corrente contínua dessa maneira. E nesse caso nós estamos falando de um sinal senoidal totalmente simétrico. Mas e se o sinal não for simétrico, tiver mais partes altas ou mais partes baixas? Como por exemplo, o próprio sinal de vídeo. Você percebe que nessas duas linhas, uma tem mais componentes brancos e a outra está intercalado entre partes brancas e pretas. Se nós observarmos a primeira linha, o que acontece na saída do capacitor de acoplamento? Ele se carrega com o valor médio, que vai ficar aqui nessa posição, e isso não é o zero do sinal. O zero seria a parte mais superior, a ponta de onde está o sinal de sincronismo. Veja nesse outro exemplo, que é a linha seguinte, o valor médio muda de lugar. Isso é o mais preocupante. A parte positiva e a parte negativa estão desencontradas e se desencontram a cada linha conforme o valor médio. Depois que o sinal é completamente amplificado, ele tem que ficar nessa polarização, de ponta cabeça, para que o sincronismo fique para baixo. Dando uma limpada aqui no desenho, a tensão de polarização da válvula de imagem deve ficar alguma coisa aqui em cima, conforme o fabricante. E todo o sinal de vídeo deve permanecer aqui. Se o valor médio muda de lugar, isso vai influenciar na tensão de polarização, inclusive podendo tornar o sinal
positivo em algum momento. Então, várias técnicas foram utilizadas para que o nível de referência do sinal não mude de lugar, independente do que aconteça. Uma maneira seria não utilizar capacitor de acoplamento no amplificador de vídeo, mas isso se torna bastante complicado. Eu vou mostrar agora um exemplo que eu acredito que seja a sacada mais interessante que os projetistas acabaram descobrindo ou desenvolvendo na época dessas TVs. E a técnica é essa aqui. Veja que o amplificador é extremamente simples, ou a última etapa do amplificador é bastante simples, e tudo começa aqui no resistor de grade. Veja que o último capacitor, o CC, que vem da outra etapa do amplificador ou do circuito detetor, vai diretamente para a grade. Quando esse capacitor, o valor médio, começa a ficar muito positivo, a grade dessa válvula se torna condutora, porque afinal ela está positiva. Começa a conduzir energia e tira um pouco do potencial do capacitor, não deixando ele subir o potencial. Quando está ficando negativo, a grade para de conduzir, então com valores críticos de resistor de grade e capacitor de acoplamento, eu consigo uma base de tempo rápida o suficiente para que isso não interfira no contraste original da imagem e também não seja rápido demais a ponto de não valer nada esse circuito. Essa foi a grande sacada, aproveitar que a grade ficou positiva para consumir esse potencial do capacitor. Do outro lado da válvula, porém, também tem algo de especial. No anodo ou a placa dela não tem capacitor de acoplamento até o tubo de imagem. O potencial, no caso desse exemplo, de grade do tubo e de placa da última válvula é o mesmo. Portanto, tem que ser trabalhado para que atenda às especificações, principalmente do tubo, e essa grade costuma ter uma tensão mais alta. Então, tem que existir um ajuste entre esses dois componentes, o tubo e o último amplificador. Não pode ter o capacitor aí, porque senão perdeu tudo que tinha sido feito antes. O acoplamento deve ser direto e aí nós temos uma relação de contraste perfeito no tubo, respeitando o que foi transmitido e não trabalhando pela média como seria com o capacitor. Bem bolado este circuito, né? Não é a única maneira, mas eu achei que valia a pena comentar pela técnica utilizada deste circuito. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Teremos mais vídeos, muito mais vídeos, aliás, sobre TV. Os vídeos do curso de eletrônica estão andando. Até o momento foram 14 vídeos gravados. Você vê pequenos trechos aí. Se gostou desse vídeo, deixa um joinha aí embaixo, se inscreva no canal. Mais informações sobre o curso estão aí embaixo na descrição. Um grande abraço e até a próxima.